Boa tarde. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Vitória, o Vitor, João Lucas, Analice, Eloá, Maísa, chamado de Marisa de novo, tô falando, vou mudar seu nome ainda, coitado de você, tô brincando. A Maísa, Johnny e só, né? Os demais alunos do 6º ano que não estão presentes hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde os alunos em um outro momento vão receber essa aula através de um link, pelo WhatsApp, por uma lista de transmissão. Minhas turmas são multisseriadas, então eu estou com alunos do 6º e do 7º. O 7º vai funcionar como revisão. Depois eu falo quem está no 7º na aula do 7º. Segunda aula da sequência de atividades 1. Qual é o tema da nossa aula? Repartindo com um colega, parte 2. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Certo? Foco no conteúdo. Não é foco no conteúdo, não. Conteúdo. Frações. Objetivo dessa aula: identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo. A habilidade é uma revisão do 5º ano, EF 05MA03, representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação da reta numérica. Para começar, olha que desenho bonito. Para começar, o povo egípcio foi uma das primeiras civilizações que utilizaram as frações. Eles dividiam as terras próximas ao rio Nilo entre os grupos de famílias e cobravam impostos por isso. As frações surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades. Então preste bem atenção, aqui estava o rio Nilo, certo? Aí eles usavam frações, será que para dividir o terreno? Poderia ser, mas não era isso não. Aí o Johnny pegou com a família dele esse terreno aqui para poder plantar, certo? E lá, naquela época, vou contar um negócio aqui que não tem muito a ver com a matemática, mas é interessante. O rio Nilo, quando subia o nível do rio, né? Sabe quando chove muito, Guapiara, o rio sobe? Lá subia, ele destruía todas as demarcações. E aí os egípcios tinham, eu vou fugir um pouco do assunto, os egípcios tinham um método de medir, fazer ângulos com corda, para medir tudo de novo. Mas o Johnny então tinha pego aqui, assim escreve, né, Johnny? O Johnny pegou aquele terreno para cuidar. Aí ele plantou lá e conseguiu 3.000 espigas de milho. E ele tinha que pagar um imposto. Qual era o imposto? Eu não sei, mas vamos supor que era combinado entre os faraós que o Johnny tinha que pagar 1/10 do que produzisse. Ou seja, a cada 10 espigas que ele produzia, uma ia para o faraó. Então, se ele produziu 3.000 espigas, quantas espigas ia para o faraó será? Então, 1/10 de 3.000. Aí, ele ia, não é esse assunto aqui ainda, só para contar, tá? Ele ia ter que entregar 300 espigas para o faraó. O Johnny ficava revoltado, falei, eu plantei, eu trabalhei, e os caras aqui vêm só pegar. Mas a terra era de quem? Dos faraós. Então, eles inventaram, começaram a usar frações para poder fazer isso. Vocês acham que era melhor para o Johnny pagar 1/10 da colheita ou a meio da colheita? Oi? Não tem medo de falar? Pode falar. 1/10, né? Porque 1/10 ele ia entregar só 300. Já pensou se fosse a metade? O Johnny ia ficar mais revoltado, ia ter que entregar 1.500 espigas.
Você é louco, ia falência, coitado lá, né? Certo? Então é nessa necessidade que surgiu as frações. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui para a gente continuar lendo, senão não dá para ler. Quando ocorriam inundações, olha lá, eu contei a história sem saber que estava aqui. Quando ocorriam inundações, por causa do rio Nilo, eles precisavam medir e remarcar novamente as terras, já que os impostos eram pagos de acordo com a área em que a família iria cultivar a plantação. Então, se a área fosse maior, o imposto era maior. Se a área fosse menor, o imposto era menor. Mas tudo assim, uma fração da produção. Tá? Agora sim, para começar, os egípcios utilizavam frações unitárias, daquelas que o numerador é sempre 1. Na aula passada a gente viu isso, né? Numerador é em cima. Numerador. E o denominador em denominador. E aí, quando eles usavam as frações unitárias, a parte de cima era sempre 1. Então era 1/10, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. De acordo com os livros da 1/8, de acordo com os livros de história de matemática, a fração 2/3 era a fração não unitária que os egípcios utilizavam. Então só tinha uma fração que não era unitária. Qual era ela? 2/3. Olha como que eles representavam 1/3. Eles faziam uma bolinha e 3 tracinhos embaixo. 1/4, eles faziam uma bolinha e quantos tracinhos embaixo? E a metade? Uma bolinha e 2 tracinhos embaixo. Ou eles faziam isso aqui, ó. Desenhavam o negócio pela metade. Tá, vamos ver se alguém consegue entender o que eu falei aqui. Qual era a fração disso aqui? 1 o quê? 1/5. Por que quinto? 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos embaixo. 1/5. Entenderam? Ainda bem que não é mais assim, não. Já a pessoa fica dizendo bolinha com tracinho embaixo para representar a fração. Olha o 2/3 como que era. Era uma bolinha com um arquinho subindo e descendo. Credo. Até para desenhar eu sou ruim. Então, olha lá, continuando. Em uma fração, o denominador, para quem faltou na aula passada e não assistiu o vídeo ainda, denominador, a parte de denominador. E a parte de cima, como que se chama? Numerador. Certo? Em uma fração, o denominador, a parte de baixo, no caso, representa a quantidade de partes em que o todo foi dividido. O que é o todo? O que vai ser dividido? Ah, uma pizza. Quem é o todo? A pizza. E 8 partes. Quer dizer que a pizza foi dividida em quantas partes? 8. Certo? Ah, eu peguei 3. A pizza foi dividida em quantas partes? 8. A pizza foi dividida em 8. Não tem nada a ver quantos pedaços você pegou. O todo é quanto que o inteiro foi dividido. Já o numerador indica a quantidade de partes a serem consideradas. Consideradas porque depende do enunciado. Às vezes ele fala assim: peguei a pizza e dividi em 5 partes. Comi 3 partes. Quantas partes sobraram? Qual a fração que sobrou? 5/8. Né? Ah, mas eu peguei 3 partes. Mas está perguntando quantos que sobrou, não está perguntando quantos que eu peguei. Tem que prestar atenção na pergunta. Certo? Então vamos lá. Ah, de novo, deixa eu apagar meus rabiscos. A sobre B. Tem uma regra. O B não pode ser o quê? Alguém lembra? O B não pode ser 0, né? Porque tem como eu pegar uma pizza e dividir em 0 pedaço? Ah, não, professor, vai ficar inteira. Não, inteira é quando se divide por um pedaço só. Agora, se você for dividir em 0 pedaços, o que aconteceu com a pizza? Evaporou? Veio o ETzinho, levou embora? Né? Não tem explicação, não dá para dividir por 0. Já tentaram dividir alguma coisa na calculadora por 0? Nunca tentaram? Ó. Quer ver, ó?
O 5 dividido por 0, olha o que ela fala. Não é possível dividir por 0. Tá? Guardem isso na cabeça de vocês. Não é possível dividir por 0. Então, como que se chama a letra A aqui de cima? Quem lembra? A parte de cima da fração? Numerador. E a parte de baixo? Denominador. Muito bom. Denominador. Certo? Atividade 1. Turminha do sexto ano. Faça o exercício 3 da página 103. É só o exercício 3. Vou ler aqui, vou apertar pausa e vou começar a aula do 7. Atividade 1. Gabriel comprou 2 barras de chocolates iguais, as representadas na figura. Ele comeu 7/5. Eu já vou pedir lá. Ele pegou 7/5 do total entre as 2 barrinhas de chocolate. Certo? Cadê a pergunta? Aqui, ó. Aí tem 3 perguntas no mesmo enunciado. Olhem bem aqui. Ele comprou 2 barrinhas e comeu 7/5. O desenho tem aí no chocolate? No livro? Tem? Então tá bom. Aí vocês vão responder o A, o B e o C. Quantos pedaços ele comeu? Não fala. Escreve no caderno, na apostila. Ele comeu mais que uma barra de chocolate ou menos que uma barra de chocolate? Se você acha que é mais, mais. Se você acha que é menos, menos. Qual fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu em relação a uma barra toda? Tá bom? Vou apertar pause aqui. Olha lá. Voltando para o sexto ano, vamos fazer a correção agora da atividade 1. Vamos voltar lá. Vou ter que ler aqui e voltar lá. De vocês está na mesma página, o meu não. Quantos pedaços ele comeu? Eu nem lembro quem é ele. Quem é ele? É o Gabriel. Não tem nenhum Gabriel aqui na sala, né? Se tivesse, daí perguntava ao Gabriel, quantos pedaços comeu? Mais fácil, né? Olha lá. Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais, representadas na figura. Ele comeu 7/5 do total entre as 2 barras de chocolate. Primeira pergunta. Quantos pedaços ele comeu? O chocolate tinha quantos pedacinhos? 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas barrinhas ele comprou? 2, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele comeu quantos? 7/5. Quer dizer que o chocolate foi dividido em 5 partes e ele pegou quantas partes? 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Daí, como que ele vai comer mais chocolate? Tem que pegar da outra barra. 5, 6, 7. Ele comeu o chocolate já? Comeu. Quantos pedaços ele comeu então? Gabriel comeu 7 pedaços. Certo? Letra B. Vocês tinham acertado essa? Sejam honestos, não tenha vergonha de falar, eu errei, professor, eu vou arrumar. Uma barra inteira. Podemos falar assim, gostei da sua resposta. Podemos falar que ele comeu uma barra inteira e 2/5 da outra. De 5 ele comeu 2 pedacinhos. Tá correto também. O meu é só completar então, professor. Só completar. Só apaguei aqui porque tinha que... Você pode até colocar assim, comer uma barra inteira e 2/5 da outra. Da outra. Muito bem. Letra B. Ele comeu mais de uma barra de chocolate ou menos de uma barra de chocolate? Mais, né, Vitória? Porque ele comeu uma barrinha inteira e depois ele foi lá na outra e pegou 2 pedacinhos. Ele comeu mais. Letra C. Qual a fração que representa a quantidade de chocolates que Gabriel não comeu em relação da barra toda? Eu vou pintar de outra cor ao que ele não comeu. Vou pintar de verde. Não comeu, não comeu e não comeu. Qual seria a fração? Não tenha medo de errar, errando que a gente aprenda. 3
3 quintos. João Lucas que falou. E a Eloá começou a falar, é isso mesmo. O chocolate foi dividido em 5 pedaços e o que ele não comeu foi 3. Muito bom. Hã? Isso, o importante é que todo mundo vai fazendo e entendendo. Tranquilo aqui? Já fizeram a correção? Já? Então vamos lá. Vamos ver se tem mais um exercício, você já aplicando. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Ó, correção. Quantos pedaços ele comeu? 7. Mas quem colocou uma barra inteira e 2 quintos da outra, não está errado não. Mas em pedaços são 7. Ele comeu mais ou menos? Comeu mais. Ele tinha comido uma barra inteira e 2 pedaços da outra. Ou seja, comeu mais. Qual fração representa a quantidade que Gabriel não comeu em relação da barra toda? Resposta: 3 quintos da barra. Isso que sobrou. Ou 1 quinto da barra, a qual ele comeu 4 pedaços. Nossa senhora, e 2 quintos da qual ele comeu 3 pedaços. Estranho. Ah, tá. Eles estão imaginando que ele pode ter comido 4 pedaços de uma barra. Resumindo, a resposta é essa aqui mesmo: 3 quilos, tá bom? Atividade 2. Descrevam as frações que representam a parte colorida e a parte em branco de cada figura. Qual página que está isso aí? Não está aí? Não está, né? Então nós vamos fazer junto aqui, combinado? Por isso que eu não pedi, eu achei estranho não ter marcado lá. É que não tem na apostila isso aqui. Então vamos lá. Escrevam as frações que representam a parte colorida e a parte em branco. Então vai ter quantas frações? 2. Uma da parte colorida e a outra é difícil, né? E a outra da parte branca. Hoje é dia 23. Eu vou escolher um aluno de acordo com o dia para me ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Johnny, né? É isso? Não, Johnny não, Johnny é ali. Vitor Cauã, né? Vitor, me ajuda aqui. Essa parte colorida, qual é a fração dela? Desse daqui, ó. 3 quintos. Vamos confirmar? O inteiro foi dividido em quanta parte? Em quantas partes o inteiro foi dividido? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Quantas dela é colorida? Ah, então não é. 3 quintos é a outra, né? Então a colorida, 2 quintos. E a branca, Vitor? Vitor, não. É Vitor, não? Ah, então... Deu um desconto. É a 14ª aula minha hoje do dia. Branco, quantos, Vitor? 3 quintos, muito bem. Escolhe um coleguinha seu para ajudar eu agora. Eloá. Nessa aqui, Eloá, a parte colorida. Quantos? Deixa eu ver. O todo é quantos? 6. O 6 vai em cima ou vai embaixo? Isso. A Maísa fez assim com o dedinho. Eu falei, tá certinho, tá entendendo também. E embaixo. E a parte de cima é quantos colorido? 5. Escolhe um coleguinha para fazer a branca para mim. Maísa, a parte branca, como que ficaria a fração? 5? Não. Quantos que tem na parte toda? Lembra que o todo tem que contar inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 1 sexto. Tá bom? Quase que você acertou. Você confundiu. Você achou que tinha que pôr quantidade colorida embaixo. Não. O inteiro dividido sempre vai embaixo. Tá bom? Próximo exercício. Quem gostou da explicação, está assistindo pelo YouTube, deixa o like e se inscreva no canal. Lá, correção. Parte colorida, 2 quintos. Parte branca, 3 quintos.
A outra, parte colorida, 5/6. Parte em branco, 1/6. Aplicando. É aquilo que não tem na apostila de vocês, mas o professor tem impresso aqui. Observem a cartela de ovos ao lado. Já foram comprar ovos com a mãe? Ou produzem ovos na casa lá? Minha sogra produzia ovos, deu lagarto, começou a comer todos os ovos dela, matou as galinhas lá. Então lá, a bandeja de ovos vem um monte de ovos dentro, né? E ela, Marta, irá utilizar... não vai contar já, espera um pouco. Marta, eu não vou contar quantos que tinha na bandeja antigamente, mas já estão fazendo bandeja com 20 agora, né? O povo não tem equilíbrio, né? Em vez de diminuindo os ovos e o preço... Isso mesmo. Marta irá utilizar 7 ovos na receita de um doce caseiro. Qual fração representa a quantidade de ovos que ela irá utilizar em relação à quantidade total de ovos da cartela ao lado? Não falem, vocês têm que resolver no papelzinho e no caderno, tá bom? Vou entregar para vocês, só um minutinho. Continuando a gravação do 6º ano. Observe a cartela. Marta irá utilizar 7 ovos na receita de um doce caseiro. Que fração representa a quantidade de ovos que ela utilizará em relação à quantidade total de ovos? Qual é a fração? Quantos que vai em cima? 7. Quantos ovos tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu lembro que na aula passada a Eloá falou, é mais fácil fazer linhas vezes colunas. Foi Eloá que falou, teve mais alguém que falou também, né? Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6, tem quantos ovos na bandeja? 30. Como que eu leio essa fração? 7/30 avos. Muito bom. Lembra do avos? 7/30 avos. Se alguém perdeu essa aula que a gente falava do avos, pede lá depois no meu WhatsApp que eu mando o link dela para você assistir, tá bom? Não é a voz de pai e de mãe, tá? É avos. Gostou da explicação? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha lá, só falava isso mesmo, tranquilo. Total de ovos, 30. Total de utilizados, 7. Fração, 7/30 avos. Não é a ovos, senão fala 7/30 ovos. Não, é avos. Né? O que o 6º ano aprendeu hoje? Identificamos e representamos frações associando-as ao resultado de uma divisão ou ideia de parte de um todo. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.